Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida, seus estudos. Antes que vocês reclamem comigo, eu peço perdão pela demora em ter colocado a aula de processo civil, porque essas últimas semanas foi uma correria tão grande, porque eu estava fazendo um preparatório para o pessoal de Santo André. E para quem já acompanha aqui o canal, sabe que até então eu faço os materiais, slides e gravo tudo sozinha, então eu tenho que às vezes correr ali para fazer o material e conseguir postar a aula a tempo para vocês, tá? Bom, para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao Desafiando Concursos. Eu sou a professora Rebeca Costa, para você que não me conhece, todas as aulas aqui do canal são gratuitas, pessoal. Você não paga nada para assistir às aulas. A única coisa que eu faço para poder ajudar o canal é esses slides que eu uso aqui com vocês pelo valor único de R$ 10. Então, se você quiser também adquirir e estar ajudando o canal, basta você colocar aqui nos comentários que eu lhe passo as informações. Fechou? Deixa eu ver meu microfone, está certinho. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar do artigo 146 até o artigo 155, tá? Bom, vamos lá então. O que nós temos aqui no artigo 146? Nós temos acerca do prazo do conhecimento do fato, tanto do impedimento quanto da suspeição. Então, vamos lá. Eu falo assim, poxa, aquele juiz ele deveria estar impedido ou suspeito, enfim. O que vai acontecer? No prazo de 15 dias, a contar de quando? A contar do conhecimento do fato, ou seja, a contar a partir daquele momento que eu sei que aquele juiz ele é suspeito, impedido. Então, o que vai acontecer? Eu, por exemplo, tá? Eu sou a parte no processo. Eu, tá? A pessoa vai alegar o seguinte. Então, vamos lá. Vamos supor aqui, ó, o Zezinho. Zezinho é parte no processo. Aí o Zezinho vê e fala, poxa, aquele juiz ali é que tá tão coisa estranha. Ah, não. Aquela parte ali, poxa, mas eles são super amigos. Um casinho ali de suspeição. Então, o que vai acontecer? O Zezinho, tá? O Zezinho vai alegar esse impedimento ou a suspeição. Como que ele vai fazer isso? Em uma petição específica. É uma petição, gente. A petição é uma peça em que você pede ao juiz alguma coisa. É o que nós chamamos, né, quando é a inicial, nós falamos de petição inicial. Nós também temos as petições ali, que são as, vamos dizer assim, intermediária, né, aquela que vai no meio do processo. Mas petição é o ato de pedir, beleza? Então, o Zezinho vai fazer uma petição. Aquela petição, ela é específica, tratando daquele caso de impedimento ou suspeição. Essa petição é dirigida ao juiz do processo. Então, o juiz do processo aqui, ó, vamos supor, é a Ana. A Ana é a juíza do processo. Essa petição vai ser dirigida a ela. Nessa petição, o Zezinho, ele tem que indicar o porquê que ele está alegando essa suspeição, por exemplo. Então, vai indicar o fundamento da recusa. E, nesse caso, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. Ou seja, nessa petição, o Zezinho ele pode colocar documentos que venham ali firmar, fundamentar o porquê que ele está alegando esse impedimento, essa suspeição, e até mesmo ter testemunhas acerca desse impedimento ou suspeição, tá? Bom, agora, reconheceu o impedimento da Ana. Realmente foi reconhecido o impedimento ou suspeição aqui, ó, da Ana. A Ana é juíza. Foi reconhecido o impedimento dela. O que vai acontecer? Beleza. Se reconhecer o impedimento ou suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente, ou seja, naquele momento, imediatamente, a remessa dos autos ao seu substituto legal. Ou seja, tá aqui a Joana. Joana não, a Ana, né? A Ana realmente reconheceu, tem pedido suspeito. Então, ela vai enviar,
vai enviar os autos do processo, o processo em si, ó, o processo ao juiz substituto legal, ok? Agora, caso contrário, determinará a atuação em apartado da petição e, no caso, em prazo de 15 dias, vai apresentar suas razões, acompanhadas de documento de rol de testemunha, se houver, ordenado a remessa do incidente ao tribunal. Ou seja, do mesmo jeito que o Zezinho falou ela está impedida, a juíza também, o juiz pode falar, não, peraí, poxa, isso não é verdade. Então, ele também vai ter esse direito de falar que, né, de, vamos dizer, de se defender, né? Agora, o que é essa autuação em apartado? Caso o juiz entenda que ele não é suspeito, foi o que eu falei agora. A Ana vira e fala, não concordo, não. Não sou suspeito, não sou impedido, eu nunca nem vi a parte. Veio aqui o Zezinho falando que eu sou amiga da parte, não sei o que, eu nunca vi na vida. Ou, não, já vi, por quê? Porque ela é amiga de um vizinho meu, e aí um determinado dia, meu vizinho fez uma festa, estava lá, mas eu troquei palavra com ela. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Ele vai determinar que esse incidente seja atuado em apartado e vai lançar sua decisão fundamentada, podendo anexar documentos e vai também arrolar suas testemunhas. E aí, por exemplo, não, peraí, não, eu não sou amiga, eu posso muito bem chamar meu vizinho vai falar, não, realmente, é a Ana, que é a juíza e a parte ali, elas simplesmente estavam na mesma festa, porque eu organizei a festa, mas elas não se conhecem, nunca nem trocaram uma palavra, nem um bom dia, nunca deram. Então, o que vai acontecer? Esses autos serão encaminhados ao tribunal julgar e determinar a intimação da parte contrária, ou seja, o tribunal, então, decidir essa história toda, tá? Agora, distribuiu esse incidente, ou seja, distribuiu essa petição, né, essa defesa, o que vai acontecer? O relator, ele vai declarar os seus feitos, sendo que o incidente, então, foi recebido. Essa conversa toda aí, de que ele não tá impedido, essa conversa toda, o que vai acontecer? Sendo feito suspensivo, então não suspendeu o processo vai voltar a correr normalmente. Agora, reconheceu a suspensão, o processo vai ficar suspenso até o julgamento do incidente. Ou seja, se não suspendeu, bacana, legal, não suspendeu, realmente o juiz não tem nada, bacana. O processo vai correr normalmente, vai voltar a correr como se nunca tivesse parado. Agora, reconheceu que realmente vai ser suspenso o processo. O que vai acontecer? O processo que estava correndo, ele vai ficar suspenso até julgado esse incidente, até ser julgado se a Ana, se o juiz, se eles realmente vão ficar impedidos ou suspeitos. Beleza? Vou só tomar uma água aqui, pessoal. Só um minutinho, tá? Beleza. Parágrafo 3º. Deixa eu tirar aqui essa tela. Quando não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando for recebido com efeito suspensivo, ou seja, vai suspender o processo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. Por quê? Quando você tem uma tutela de urgência, pessoal, você tem ali um caso excepcional em que você precisa de, vamos pensar assim, de uma celeridade maior naquele processo, uma rapidez. Então, se eu tenho uma tutela de urgência, eu já sei que aquele caso envolve uma situação em que eu preciso de uma urgência na solução daquele conflito, ok? Então, por exemplo, é algo que envolve saúde. Eu penso assim, poxa, se eu esperar o processo terminar para poder solucionar o problema daquela pessoa, aquela pessoa pode falecer. Então, você tem uma tutela que vai assegurar ali até o término do processo.
Então, se você tem uma tutela de urgência, se você já tem essa urgência no processo, o que vai acontecer? Essa tutela, ela vai ser requerida ao substituto legal, que está substituindo aquele juiz que está impedido ou suspeito, né, no primeiro momento, para que ele venha deferir ou indeferir a tutela de urgência, dependendo da situação. Mas não vamos entrar no assunto da tutela aqui agora, porque não é o nosso foco aqui, beleza? Agora, verificou, presta atenção, verificou que a alegação de impedimento de suspeição do Zezinho falou, juíza suspeita, porque as duas ali, tanto ela quanto a parte, estavam na festa e tal, aquela coisa toda. Se essa alegação de impedimento ou de suspeição, se for improcedente, o tribunal vai rejeitar. Não, peraí, tem coisa errada aqui. Não, é totalmente improcedente essa alegação. O que é improcedente? Que não procede com a verdade. Então, é improcedente, o tribunal vai rejeitar. Agora, se o tribunal falar assim, poxa, realmente, Zezinho estava certo. Zezinho estava certo, aquele juiz está impedido ou suspeito. Se essa alegação do Zezinho for acolhida, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o que vai acontecer? O tribunal vai condenar o juiz nas custas e vai remeter aos autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. Ou seja, o juiz, em todo momento, ele vai poder se defender, tá? Remeter os autos, o que é remeter os autos? É mandar os autos para um substituto daquele juiz. O juiz pode não concordar? Pode. Então, ele pode recorrer dessa decisão do tribunal. Ou seja, não acho justo. Não acho justo, não acho justo, não é certo, eu não sou impedido, eu não sou suspeito, enfim, tá? Agora, presta atenção. Vou ter que abrir o meu outro quadro, que tá muito apertadinho, né, gente? Tá muito juntinho aqui. Deixa eu apagar isso aqui, que você quer de uma outra aula, não tem nada a ver, eu esqueci de apagar o quadro. Toda vez eu esqueço. Vamos lá. Ó, a partir do momento... Deixa eu... não consegui aqui, peraí, gente. Ó, a partir do momento, vamos supor, tá? Reconheceu o impedimento ou a suspeição. Reconheceu, beleza. Se for reconhecido o impedimento ou a suspeição, o que vai acontecer? O tribunal, ele vai fixar o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. Como assim, Rebeca? Presta atenção. Vamos supor aqui que um lapso temporal, tá? Pensa o seguinte, vamos supor que aqui, deixa eu ver, aqui, ó, foi reconhecido o impedimento, então foi reconhecido o impedimento. Você concorda comigo que daqui até aqui o juiz já estava impedido? Você concorda comigo? Sim ou não? Sim. Porque a partir do momento que foi reconhecido o impedimento ou a suspeição do juiz, significa dizer que ele sempre esteve impedido de atuar, desde o início até o fim. Então, em todo momento ele estava impedido. Mas apenas daqui para frente que você soube, que você tenha certeza do impedimento. Daqui para cá. Aqui para trás, como é que fica? Porque aqui ele já estava impedido. Só ainda não tinha declarado esse impedimento ou essa suspensão. Então, o que vai acontecer? O tribunal vai fixar dentro esse tempo aqui o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado.
Então, o tribunal vai fixar ali o momento em que realmente, a partir daqui, o juiz não podia ter atuado no processo. Por quê? Porque ele estava impedido ou porque ele estava suspeito. Então, o tribunal vai fixar esse momento, então, justamente para saber, justamente para poder garantir os princípios constitucionais estabelecidos para o bom andamento processual. Beleza? Agora, o que vai acontecer? O juiz, até o momento em que ele foi declarado suspeito, que foi reconhecido o impedimento à suspeição, a partir daquele momento, então, ele está suspeito, é impedido totalmente. Ele já sabe disso, todo mundo já sabe disso. Só que daqui para trás, ele praticou atos. Mesmo impedido, ele praticou atos. E aí? Fica o ato desse juiz? Porque o ato dele, vamos pensar assim, já estava. Então, poxa, está danificado. Quer um exemplo? Vamos supor que você. Vamos supor, tá? Você vai no mercado, presta atenção. Vamos supor que você vai no mercado e ali você compra um pão. Você compra um pão de forma, sabe? Pão de forma, beleza. Aí você chega na sua casa e fala: poxa, o pão venceu há 5 dias. Aí você volta lá no mercado. Você voltou no mercado? Ó, validade. 5 dias que está vencendo esse pão e vocês estão vendendo esse pão. Aí o mercado fala o seguinte: beleza, daqui para frente a gente não vende mais pão. Mas aí eu te pergunto: quem comprou o pão anteontem? E quem comprou o pão no primeiro dia, no dia do vencimento? Se tem 5 dias que ele está vencendo, você comprou no quinto dia. Mas alguém comprou no quarto, alguém comprou no terceiro dia, alguém comprou no segundo, no primeiro. Ou seja, você percebe que está prejudicado. O que vai acontecer nesse caso aqui do tribunal? O tribunal vai decretar a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente motivo de impedimento e suspensão. Então, por exemplo, não, o juiz, ele, ele teve um ato dele aqui que foi feito, mas nesse momento ele ainda não estava impedido, tá? Ele ainda não estava impedido. Beleza. Só que aí, enfim, a parte ali ingressou. A parte ali é super amiga, né, do juiz, não entendi. Então, a partir daquele momento que aquela parte, por exemplo, ingressou no processo, a partir daquele momento, ele já estaria suspeito. Então, os atos praticados até aquele momento, beleza. Agora, os atos praticados a partir do momento que aquela parte super amiga do juiz ingressou para frente, os atos dali para frente são nulos. Decreta-se a nulidade. Por quê? Porque você tem um vício. Por quê? Porque você tem aquele ato, ele acarrega consigo alguma irregularidade. Aquele ato acarreta consigo alguma parcialidade. Então ele já está prejudicado. Beleza? Bom, agora, o artigo 147 fala o seguinte: se, tá? Eu tenho 2 ou mais juízes parentes, então aqui, Ana e Clara. Ana e Clara são parentes, consanguíneos, ou afins, ou em linha reta ou colateral de terceiro grau. O primeiro, Ana, por exemplo, tá? O primeiro aqui, que conhecer do processo impede que o outro nele atue. Caso em que o segundo se excusará remetendo os autos ao seu substituto legal. Como assim, Rebeca? Eu não estou entendendo, não. Vem cá. Ana está impedida. Ana vai ter que remeter os autos a um substituto. Concorda comigo? Vamos supor que esse substituto é Clara. Clara, ela vai remeter os autos para Clara. Clara, enfim, sua irmã, por exemplo. Só que aí, eu sua filha, enfim. Só que aí,
o que acontece? O fato de Ana conhecer o processo, isso impede que Clara atue. Então a Ana, poxa, eu conheço aqui do processo e eu vou remeter os autos para Clara. Clara é minha irmã. Clara não vai poder atuar. Não dá, ela é minha irmã, não vai ficar muito legal, isso não pode. Então o que que Clara vai fazer? Aí a Clara vai, nossa, poxa, eu não vou poder atuar nesse processo porque Ana é minha irmã. Então o que que eu vou fazer? Vou pegar esses autos e vou remeter a um outro substituto legal, tá? Por quê? Porque ambas são parentes. Bacana? Bom, agora, você tem os mesmos motivos de impedimento e de suspeição sendo também aplicados a outros que também estão desenvolvendo ali os seus serviços naquele processo, seja um membro do Ministério Público, seja um auxiliar da Justiça ou os demais sujeitos que precisam estar imparciais no processo. Beleza? Pronto. Agora, vamos para o parágrafo 1º do 148. A parte interessada, ou seja, vamos mudar o nome aqui, o mévio. O mévio é o interessado que ali conheceu o impedimento ou a suspeição daquele, por exemplo, membro do Ministério Público. Ele é o interessado. Então, ele deve arguir, então, ele deve levar ali a conhecimento em uma petição também fundamentada e também instruída. Não é assim, olha, eu acho que aquele membro do Ministério Público, eu acho que ele é suspeito. Sabe o que que eu acho? Porque eu acho, olha, eu acho. Sabe o que que eu acho? Que eu acho que eu vi esse membro do Ministério Público na festa de aniversário da filha do juiz. Só que eu acho que eu vi, mas eu não sei se eu acho, se eu não acho que eu vi, né? O acho da vida. Então, ele precisa justificar, ele precisa instruir. E quando que ele vai fazer isso? Na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. Ou seja, vamos supor que o advogado da parte entendeu isso. Não, peraí, não, aquele juiz, por exemplo, né? É só um exemplo. Mas ali você está percebendo o impedimento entre eles ali. Ah, não, beleza. Não cabe aí. Bacana. No primeiro momento, dentro do processo, o processo, gente, é uma conversa. Você tem petição inicial, aí você tem ali os documentos anexados, aí você tem a decisão do juiz, aí você tem o chamamento do Ministério Público. Então, você tem uma conversa dentro do processo, por isso é uma conversa. É tipo assim, é uma conversa jurídica. Ah, isso aqui é direito. Ah, por que isso aqui é direito? Porque está fundado nisso, 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 nisso. Tá, cadê as provas? Tá aqui. Prova A, B, C e D. Ah, beleza. Por que é direito dele? Porque ele merece. Olha aqui que fala na Constituição, o que fala. Enfim. Então é uma conversa. Chegar num acordo no final. Então, durante os autos, o que que nós chamamos de autos? Os autos do processo, tá? Então, são autos do processo. Quando houver a primeira oportunidade, por exemplo, o advogado da parte abriu para ele se manifestar no processo, abriu vista para ele poder se manifestar no processo, nessa primeira oportunidade ele já pode falar nos autos, nessa petição, que há ali um caso de impedimento ou suspensão. Então, na primeira oportunidade, ele pode falar isso nos autos. Agora, o juiz, ele vai mandar processar esse incidente em separado e sem suspensão do processo, ouvido o arguido no prazo de 15 dias e facultando a produção de prova quando for necessário. Nos tribunais, a arguição aqui, ó, do parágrafo 1º, arguir esse impedimento ou suspeição, será disciplinada pelo regimento interno. Se eu estiver falando do Tribunal de Justiça, por exemplo, esse arguir o impedimento ou suspeição pela parte interessada vai seguir o que está disciplinado no regimento interno deles, tá? Agora, o disposto nos parágrafos 1º e 2º não se aplica à arguição de impedimento ou suspensão de testemunha.
Beleza? Ok? Bom, agora, nós falamos aqui, ó, dos auxiliares da justiça, que a eles também se aplicam os casos de impedimento e suspeição. Mas quem são esses auxiliares da justiça? Quem são eles? O escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, perito, depositário, administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. Eles também são os auxiliares da justiça, ok? Eles ficam na parte da organização judiciária, ok? Cai em prova? Cai em prova. Primeira questão. Situação hipotética. Presta atenção, ó. Vou ver aqui, deixa eu trocar. Incumbido de se manifestar tecnicamente sobre o conteúdo de laudo elaborado por perito judicial e anexado a processo movido contra a Fazenda Pública, o calculista de determinada Procuradoria Estadual constatou que o referido perito era sócio da pessoa jurídica que figurava a parte autora da demanda. Ou seja, o que você tem aqui, ó? Calculista constatou que o perito era sócio da pessoa jurídica que ingressou com a ação, ou seja, a parte autora. Então, você tinha ali uma empresa, tá? Uma pessoa jurídica, entrou com uma ação. A gente fala, né, entrar com a ação, ingressou com a ação. Beleza. Aí eu te pergunto, nessa situação, está configurada a hipótese legal de impedimento do perito, devendo o calculista, além de elaborar a sua manifestação acerca do laudo, por quê? Porque até então, ele é uma parte interessada. Concorda? O que nós vimos agora? Membro do Ministério Público, auxiliares da Justiça. Então, o calculista, até o presente momento, seria a parte interessada. Então, ele vai fazer essa manifestação acerca do laudo, alertar o procurador responsável acerca do vício identificado. Certo ou errado? Certo. Por quê? Presta atenção. Artigo 144. Quando for sócio ou membro de direção de administração de pessoa jurídica, parte no processo, então o perito, ele era parte, ele era, né, sócio. E você tem aplicando os motivos de impedimento e suspensão aos auxiliares da justiça. E o perito é o auxiliar da justiça. Então, o perito, ele não pode atuar. Ele está impedido. Então, o calculista, ele é o interessado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai se manifestar acerca daquele laudo e falar, olha, cuidado, o perito aí, o Zezinho, ele era sócio da pessoa jurídica que entrou, que ingressou com uma ação contra vocês. E aí? Percebeu? Beleza? Vamos ver se tem mais uma. Tem. O impedimento e a suspeição são institutos jurídicos processuais que objetivam o quê? Garantir a imparcialidade dos julgamentos. O ordenamento jurídico pátrio prevê que os motivos de impedimento e suspeição são aplicáveis aos juízes, membros do Ministério Público, aos auxiliares da Justiça, dentre outros. Nesse contexto, considera-se suspeito para o direito processual civil aqueles que, letra A, for tio de uma das partes, letra B, for amigo íntimo de uma das partes, letra C, for herdeiro de uma das partes presentes no processo, ou letra D, prestar depoimento como testemunha no processo em questão. Letra B. Por que a letra B? Lembrando, pessoal, que os casos de suspeição seria mais aquela questão de, vamos pensar assim, de
coisas mais, como é que eu posso dizer? Não vou falar muito sentimental, mas é uma coisa mais assim, amigo, inimigo. Não é uma coisa de parentesco, beleza? Bom, acerca do escrivão, do chefe de secretaria e do oficial de justiça, o que nós temos? Que em cada juízo haverá um ou mais oficiais de justiça, cujas as suas atribuições serão determinadas pela norma de organização judiciária, beleza? Agora, quem é o oficial de justiça? O oficial de justiça, gente, é aquele que incumbe a execução das ordens determinadas pelo juiz. Então, ele faz citação pessoal, prisão, penhora, busca e apreensão, arrestos, avaliações e as demais diligências do seu ofício. Então, por exemplo, precisamos encontrar essa pessoa aqui, citar essa pessoa. Quem que vai? O oficial de justiça. Então, você tem lá no processo bonitinho, o oficial de justiça foi tal hora, no endereço X, Y, Z. Encontrou, não encontrou? Pessoa, beleza? Bom, em cada comarca, em cada seção ou subseção judiciária, haverá no mínimo tantos oficiais de justiça quanto sejam os juízes. E aqui eu coloquei um comentário da doutrina do professor Donizete, que fala o seguinte: número mínimo de oficiais, tá? Diz o seguinte: que a nova disposição surge para tentar garantir a diminuição do tempo necessário para efetivar citações, intimações de testemunhas e outros atos. Por quê? Quem faz isso é o oficial de justiça. Se você não tem oficial de justiça suficiente para poder fazer a citação, fazer a intimação, quem vai fazer? Então, se você tem uma demanda, porque a justiça cai entre nós, a justiça, a demanda dela não é pequena, a demanda dela é grande. Se você tem uma grande demanda, você tem que ter grande número de pessoas para poder suprir aquela demanda. Então, você precisa de uma diminuição de tempo para você poder fazer uma grande escala. Claro, não se pode prever que a disposição será imediatamente aplicada, porquanto há necessidade de estruturar o judiciário, com a oferta de vagas no meio do concurso público, por exemplo. É claro, não quer dizer que do dia para a noite eu vou ter ali, nossa, uma diferenciação de não sei quantos, né, mil oficiais. Não, não é isso. Mas você já tem ali pelo menos o início, tá? Bom, vamos lá, galera. Deixa eu abrir aqui. Bom, agora, incube é o escrivão e é o chefe de secretaria. Quem é o escrivão e quem é o chefe de secretaria? O escrivão ou chefe são aquelas autoridades mais importantes da vara. A celeridade e eficiência da justiça dependem, em grande parte, da atuação desses serventurários. Suas atribuições estão lá no artigo 152 e 153. Ok. Então, eles são uma das pessoas mais importantes. Primeiro ponto, eles precisam redigir ofícios, mandatos, cartas precatórias e demais atos que pertencem ao seu ofício. Então, fica na parte de, né, de criar ofício, mandato, enfim, mandado. Outro ponto, efetivar as ordens judiciais. Então, eles precisam realizar a citação, intimação e praticar os outros atos, ok? Comparecer à audiência. Precisa comparecer? Precisa comparecer? Fica lá, tic, 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 né? Digitando, redigindo, o que for sendo falado ali para depois jogar no processo. Se ele não pode, ele vai designar alguém. Manter sob sua guarda e responsabilidade os autos, não permitindo que saiam do cartório, exceto quando tenham de seguir a conclusão do juízo, né? Quando você pega no processo assim, né? Ou seja, já fugiu aqui a palavra. Quando segue concluso os autos do processo, tá? Ou quando você tem vista a Procuradoria, a Defensoria, o Ministério Público, a Fazenda Pública com vista, é quando vai se manifestar no processo. Beleza? Beleza. C. Quando devam ser remetidos ao contabilista ou partidor. Beleza? Ou quando forem remetidos a outro juiz em razão da modificação da competência. Acontece, acontece. Muitas das vezes eu já vi casos em que
foi distribuído. O que a gente fala de distribuir uma petição, né? É quando você vai mandar para o juiz propriamente dito. E eu aqui tentando arrumar meu cabelo, gente. Quando você vai mandar, tá? Então, o que acontece? Muitas das vezes, eu já vi até acontecendo quando há um erro, quando o advogado acaba distribuindo esse processo no lugar, vamos dizer assim, propriamente dito, no lugar errado, né? Então, você é de, por exemplo, você é de São Bernardo, só que o advogado distribui lá para Santos. Não fala, mas Santos? Ah, não, desculpa, é aqui em São Bernardo, acabei confundindo, tá? Por exemplo. O que eles têm que fazer também? Fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente do despacho, que é um ato, tá? Mas aqui não vamos entrar em detalhe. Praticar de ofício os atos ordinatórios, também dentro do processo. Parágrafo 1º. O juiz titular editará o fim de regulamentar a atribuição prevista no inciso 6. Em caso, se o escrivão ou o chefe de secretaria estiverem impedidos, o juiz vai convocar o substituto. E não havendo um substituto, vai nomear uma pessoa idônea para realizar o ato. Beleza? Beleza. Bom, tanto o escrivão quanto o chefe de secretaria eles vão atender preferencialmente a ordem cronológica do recebimento para a publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. Como assim? Quando você tem o processo numa conversa, tá? Quem faz, né, recebe as publicações e também manda, ok, os pronunciamentos, é o escrivão e o chefe de secretaria. Então, o escrivão, por exemplo, teve ali no dia 5 audiências. Então, o escrivão tá lá, né, escrevendo, enfim, direitinho. E o que vai acontecer? Para a publicação e a efetivação dessa comunicação, vai atender uma ordem cronológica do recebimento. Agora, a lista do processo deve ser disponibilizada para consulta pública. O que se exclui dessa ordem cronológica? Os atos urgentes, assim reconhecidos pelo juiz, tá? Então, as preferências legais. Então, aqueles que, pela lei, possuem uma preferência processual. Beleza? Bom, após a elaboração da lista, você vai ter respeitado a ordem cronológica de recebimento entre os atos urgentes e as preferências legais. Por quê? Porque do mesmo jeito que você tem a preferência no todo, aí você fala, beleza, eu tenho um ato urgente, eu tenho preferência legal. Qual é a preferência entre eles? Então, você vai ter uma ordem cronológica também do recebimento dos atos urgentes e as preferências legais. Parágrafo 4º. A parte que se considerar preterida na ordem, ela pode reclamar dos autos para requisitar informações ao servidor a serem prestados no prazo de 2 dias. Agora, se constatou uma preterição, o juiz vai determinar o imediato cumprimento do ato e a instauração do processo administrativo disciplinar contra o servidor. Então, ou seja, poxa, eu tenho uma preferência legal e essa preferência não está sendo atendida. Eu quero que essa preferência venha a ser atendida. Então, o juiz do processo vai requisitar essa informação do servidor. Olha, o que está acontecendo? Realmente houve ali, poxa, não era para ter dado preferência entre os atos urgentes, as preferências legais. Ok. Aí você vai ter instaurado contra o servidor um PAD, um processo administrativo disciplinar. Bom, o artigo 153, ele está muito ligado com o artigo 12 do Código de Processo Civil, que prevê uma ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo por juízes e tribunais. Por quê? E como a gente conversou agora, escrivão, eles que vão ali de uma forma, o chefe de secretaria, escrivão, vão, de certa forma, organizar essa saída para o juiz proferir a sentença, por exemplo, né? Então, nesse sentido, os chefes de secretaria e os escrivães também possuem dever de atendimento, preferencialmente, à ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. Ok? Agora, o artigo 154 fala que incumbe ao oficial de justiça. O que o oficial de justiça tem que fazer? Poder citação, prisão,
penhora, arrestos e demais diligências, sempre que possível na presença de duas testemunhas, certificando no mandato menção do lugar, ao dia e à hora. Então, o oficial de justiça vai fazer uma citação, uma intimação, só que aí a pessoa não está. Então, ela vai fazer uma citação, não está, e aí ele vai colocar lá que esteve no endereço X, na hora Y, só que foi informado a ele que o fulano não está morando lá mais, por exemplo, tá? Ele também precisa executar as ordens do juiz a que ele estiver subordinado e entregar o mandado em cartório após o seu cumprimento. Então, vai para o cartório. Ele também precisa auxiliar o juiz na manutenção da ordem, efetuar avaliações quando for o caso, certificar em mandado proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes na ocasião de uma realização de ato de comunicação que lhe couber. Agora, certificar a proposta de uma autocomposição, aqui mencionada no inciso 6, o juiz ele vai ordenar a intimação à parte contrária para que ela venha se manifestar no prazo de 5 dias, sem prejuízo no andamento do processo. Entendendo-se silêncio, ou seja, se não se manifestar, então entende-se que houve uma renúncia a uma autocomposição. Beleza? Aqui temos um pouquinho da incumbência dos oficiais, então aqui nós já conversamos, tá? Bom, artigo 155. O escrivão, o chefe, secretaria oficial de justiça, eles são responsáveis civil e regressivamente, quando, sem justo motivo, se recusar a cumprir no prazo os autos impostos. Então, não quero cumprir. Não tem motivo? Não, não quero. Ou se eles praticarem um ato nulo, com dolo ou culpa. Beleza? Bom, aceito essa responsabilidade dos oficiais, eles respondem pelos atos praticados que possam ali causar algum prejuízo ao andamento processual. Porque quando você fala de processo, você fala de uma rapidez que se busca, né, em tese, você tem uma rapidez sendo buscada ali. Então, se aquele oficial, aquele escrivão ou chefe de secretaria, se eles prejudicarem esse bom andamento processual, prejudica o processo como um todo, beleza? Ou seja, essa responsabilidade é regressiva, de forma que o litigante, a parte, deve ajuizar uma ação em face do ente estatal. Então, este, em ação regressiva, pode recobrar o prejuízo no caso, beleza? Então, vai ser ingressada ali a ação contra um ente estatal e vai regredir, então, obviamente, para aquele que cometeu o ato, beleza? Vamos resolver algumas questões? Primeira delas, incumbe ao oficial de justiça. Letra A, tudo VUNESP, tá? Do ano passado, 2023. Fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias do seu ofício, sempre que possível na presença de uma testemunha. Certificando no mandado ocorrido com menção ao lugar, ao dia e hora. Letra B. Entregar o mandado em cartório em até 3 dias após o seu cumprimento. Letra C. Certificar em mandado proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes imediatamente em ato próprio. Letra D. Auxiliar o juiz na manutenção da ordem. Ou letra E. Executar as ordens de qualquer juiz da comarca. Opa, não trouxe. Que legal. Ah, trouxe aqui. Letra D. Auxiliar o juiz na manutenção. Você não trouxe a resposta certa? Por que não está correta? Até fiz uma musiquinha de suspense. Gente, são duas testemunhas, não é uma testemunha, tá? E aqui vai entregar em cartório após o cumprimento, não 3 dias após. Beleza? Ok. E aqui você tem na ocasião de realização de ato de comunicação que lhe couber, não imediatamente em ato próprio. E a letra E. Você não tem o oficial, né, executando as ordens de qualquer juiz da comarca. Não, é o juiz a que ele estiver subordinado. Beleza? Beleza. Letra D, então, a letra correta. Mais uma questão. Legalmente, incumbe ao escrivão, ao chefe de secretaria. Letra A. Efetuar avaliação quando for o caso. B.
Certificar a proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes na ocasião de realização de atos de comunicação que lhe couber. C. Manter sob sua guarda e responsabilidade os bens móveis de pequeno valor penhorados. D. Auxiliar o juiz na manutenção da ordem ou letra E. Comparecer às audiências ou, não podendo fazê-lo, designar um servidor para substituí-lo. E aí? Letra? Letra E. Beleza? Aí já tem um escrivão e um chefe de secretaria, por isso não é a letra D. Fechou? Bom, pelo Código de Processo Civil, não é a atribuição do oficial de justiça. Letra A, fazer citação. B, efetuar avaliação. C, proceder a penhoras e arrestos. D, guardar e conservar os bens arrestados. Ou letra E, realizar prisões. Letra D. Onde eu tenho as atribuições? Artigo 154. Belezinha? Exato. Mais uma. Auxiliares da Justiça. Eu já vou aqui, pessoal, só vai vir uma introdução de um doutrinador, tá? Então, aqui eu vou pegar só a parte da pergunta para não demorar. São enquadrados como auxiliares da Justiça nos termos da legislação processual civil. Letra A. O escrivão, o juiz e o perito. E aí? Não deu muito certo aqui o juiz, né? B. O escrivão oficial de justiça e o perito. C. O promotor de justiça? Não. D. O escrivão oficial de justiça e defensor público? Não. Ou seja, letra B de bala. Belezinha? Bom, pessoal, foi um prazer tê-los aqui comigo. Na aula 3, nós vamos falar do artigo 188 ao artigo 199. Belezinha? Que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço. Com Deus. Tchau, tchau.